Quando eu tinha 18 anos, meus pais me entregaram uma nota amassada de $20 e disseram que minha irmã merecia o futuro, não eu. Nenhum sussurro, nenhuma dúvida, apenas uma sentença direta, dita sob a chuva. A voz do meu pai era dura como aço, a mão da minha mãe gelada, e a porta se fechou atrás de mim como se o mundo tivesse decidido que eu não valia a pena ser mantida. Fiquei parada na varanda, encharcada, com a mala aos meus pés e a luz fraca piscando acima de mim. 5 anos depois, essa mesma luz piscou de novo, só que agora eu estava atrás da mesa, e minha irmã era quem pedia uma chance. Antes de contar como esse círculo se fechou, quero saber, de onde você está me ouvindo? Para eu entender que não fui a única pessoa a quem disseram que não merecia um futuro. Nossa casa em Bloomington sempre cheirava a limpador de limão e óleo de motor. Minha mãe era obcecada por aparência, meu pai por controle. Por fora, parecíamos uma família normal. Por dentro, existia uma hierarquia silenciosa, minha irmã Laia no topo, eu em algum ponto invisível abaixo. Meu pai, Martin Avery, administrava uma pequena oficina mecânica depois de abandonar o trabalho como professor. Ele acreditava que suor era prova de valor. Minha mãe, Lane, mantinha as contas da casa como mantinha suas emoções, em colunas perfeitas, sem espaço para erro. E Laia era o milagre deles, bonita, articulada, estudante de relações públicas, sorriso de 1000 watts. Todos os elogios naquela casa apontavam para ela, como luz que se curva até uma única fonte. Eu aprendi cedo que meu lugar era a cadeira dobrável no canto da mesa, fria, instável, fácil de guardar. Quando Laia fez 16 anos, ganhou um Honda usado com uma fita vermelha no capô. Eu ganhei um vale-presente de livraria. Minha mãe disse, você gosta de ler, não gosta? Eu apenas agradeci, fingindo que a palavra não queimava. Mas no dia em que chegou o envelope com o selo azul da universidade, eu acreditei que talvez algo pudesse mudar. Trabalhei após as aulas, dei reforço escolar, consertei coisas velhas para juntar dinheiro. Quando abri o envelope e vi a palavra parabéns, achei que enfim me viriam. Naquela noite, fiquei na cozinha com a carta nas mãos. Disse que havia sido aceita na Indiana State e que ganhei uma bolsa, não completa, mas suficiente para tentar. Meu pai nem levantou os olhos do jornal. Não podemos pagar 2 faculdades. Minha mãe suspirou, separando contas. O curso de Direito da Laia já é caro. Seja realista. Eu disse que trabalharia para cobrir o resto. Ele respondeu, então cubra tudo. Você já tem 18. Hora de ser independente. O celular de Laia vibrou. Ela sorriu, sem me encarar, e murmurou, você está exagerando. Aquela palavra foi a faísca. Depois de anos engolindo silêncio, eu disse o que nunca tinha dito. Vocês nunca perguntaram o que eu quero. A mesa ficou imóvel. Minha mãe tremeluziu a mão, abriu a bolsa, puxou uma nota de $20 e colocou na minha palma. Seja independente. Meu pai permaneceu imóvel. Arrumei minha mala naquela noite, uma mala, alguns cadernos, a carta de aceitação dobrada no bolso da jaqueta. Quando saí de casa, já chovia. Laia me olhou pela janela, mas não acenou. A porta se fechou atrás de mim, e o trovão engoliu meu nome. Na primeira noite sozinha, aprendi como o metal pode ser gelado. O banco do ponto de ônibus estava úmido, e a nota de 20 no meu bolso já começava a se desmanchar. Cada carro que passava me fazia encolher um pouco mais. Eu segurava a carta da universidade, as palavras borrando com a chuva, ainda tentando significar algo. À meia-noite, os postes tremiam como se também sentissem frio. Eu me disse que encontraria um jeito, um trabalho, um quarto, qualquer coisa. E segui em frente. Mas a verdade é que eu nem tinha um endereço para preencher um formulário. Na terceira noite, meu corpo doía de febre e o ar parecia cortante nos meus pulmões. Lembro-me de uma voz masculina rompendo o zumbido dos pneus. Ei, você está bem? Ele devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis. Seu nome era David Reed, um caminhoneiro de longa distância que havia parado para tomar café. Ele me deu seu casaco, chamou ajuda e ficou até a ambulância chegar. As luzes do hospital eram fortes demais, limpas demais. Uma enfermeira prendeu uma pulseira no meu pulso. Nome, Scarlett Avery. Endereço, desconhecido. Aquela palavra doeu mais que a pneumonia. Desconhecido. Quando acordei, havia um copo de suco de laranja de isopor na bandeja e uma nota de $20 cuidadosamente colocada embaixo. A enfermeira disse que o homem havia deixado para mim. Você vai precisar mais do que ele. Me liberaram 2 dias depois, ainda fraca, com um folheto do abrigo Heaven House.
Fiquei entre uma lavanderia e uma loja de penhores, com a pintura descascando e a placa piscando, mas havia calor dentro. A mulher que cuidava do abrigo, Ruth Nolan, me olhou de um jeito que ninguém havia olhado há muito tempo, direto nos meus olhos. Você terá uma cama, uma fechadura, uma chance de recomeçar. É tudo o que pedimos, disse ela. Então, eu limpei o chão, dobrei lençóis, esfreguei banheiros. Minhas mãos racharam por causa da água sanitária, mas o trabalho parecia a prova de que eu existia. As outras mulheres me chamavam de a quieta. Eu mantinha a cabeça baixa, guardava vales-refeição e coletava anúncios de emprego. Uma tarde, Ruth pregou um papel no quadro: procura-se ajudante, Diner Alvarez, Fifi e Paine. Era manuscrito, daqueles que as pessoas passam sem ler, mas eu vi e pensei, talvez seja aqui que tudo comece. Na manhã seguinte, fui até lá com sapatos emprestados. O Diner cheirava a café e torradas queimadas, um lugar que não fingia ser outra coisa. Atrás do balcão estava Helena Alvarez, mangas dobradas, cabelo preso. Ela me olhou uma vez, viu meu casaco de brechó e a pulseira hospitalar ainda fraca no meu pulso. Já atendeu mesas? Não, disse, mas aprendo rápido. Ela me jogou um avental. Bom, comece pelas garrafas de xarope. Se você durar a semana, eu pago. Naquela noite, enquanto limpava o balcão e ouvia a chuva bater na janela, percebi algo. O silêncio não precisa significar derrota. Às vezes, é apenas o som de reconstrução. Os dias no Diner Alvarez se misturavam. Manhãs densas com cheiro de gordura de bacon. Noites ecoando com o chiado da máquina de café. Meus braços doíam, meus pés estavam com bolhas, mas pela primeira vez, o cansaço parecia limpo. Era meu. Helena Alvarez não perdia palavras. Ela me corrigia sem olhar para cima. Você deixou passar um lugar. Os clientes notavam os detalhes. O tom dela era áspero, mas os olhos carregavam um respeito silencioso que cresceu à medida que parei de inventar desculpas e comecei a corrigir as coisas antes que ela pedisse. A cada turno, eu observava como o lugar funcionava, quem entrava quando, quais pedidos se acumulavam, quais suprimentos acabavam primeiro. O caos tinha padrões. Na segunda semana, comecei a reorganizar. Refilava sal nas sessões, organizava condimentos por data de entrega, empilhava faturas por fornecedor. Anotava tudo em um caderno barato que guardava no bolso do avental. Numa manhã, um caminhão de entregas entrou pelo beco atrasado novamente. O motorista, Ben Carter, desceu cantando baixinho. Desculpa, trânsito, disse, rolando as caixas pelo porta de trás. Ajudei a descarregar ovos e organizar os perecíveis na frente. Ele me observou por um momento e sorriu. Você sempre organiza assim. Facilita encontrar depois. Você tem jeito para sistemas, respondeu ele. Foi o primeiro elogio que não pareceu caridade. Naquela noite fiquei depois do fechamento, esboçando um cronograma melhor de entregas em guardanapos, linhas, círculos, setas ligando fornecedores. Quando Helena encontrou no balcão na manhã seguinte, estudou por um longo momento. Você fez isso? Sim, disse, nervosa. Ela dobrou o papel e guardou no avental. Continue pensando assim. O mundo funciona no caos. Pessoas como você fazem ele continuar. Semanas se transformaram em meses. O Diner se tornou uma lição viva de logística. Eu construía planilhas no velho computador do abrigo, acompanhando o fluxo de suprimentos, mapeando rotas, calculando horas. Quando o caminhão de Ben quebrou um dia, eu reorganizei as entregas da semana pelo telefone. Tudo chegou no horário. Ele me chamou de GPS humano. Isso me fez rir, mas também fez algo mudar dentro de mim. Talvez eu não estivesse apenas reconstruindo minha vida, talvez estivesse projetando-a. Quando a Everline Freigt abriu uma vaga de assistente, Ben me trouxe o anúncio pessoalmente. Você seria perfeita para isso, disse. Hesitei. Eles não vão contratar alguém sem diploma. Tente mesmo assim, insistiu ele. Então, eu tentei. Imprimi um currículo de 2 páginas que cheirava levemente a café do Diner. O gerente Tom Whitaker fez perguntas simples sobre organização, comunicação e resolução de problemas. Eu respondi, sinceramente, sem enfeites. Ele recostou-se me estudando. Você não tem diploma, mas tem instinto. Podemos trabalhar com isso. Aquela frase mudou tudo. Na Everline, aprendi o que era ter controle, sistemas, raízes, dados. O mundo finalmente tinha estrutura e eu podia entendê-lo. Em menos de um ano, tornei-me a pessoa que reescrevia essas raízes, corrigindo ineficiências que ninguém mais via. Foi nesse momento que entendi que não precisava da mesa deles. Eu estava construindo uma rede inteira.
Levou 5 anos para transformar aquele caderno do dinheiro em um império. A Emerge Operations Group começou com uma mesa emprestada em um escritório frio acima de uma gráfica. Apenas eu e um laptop de segunda mão. Cada fatura, cada ligação, cada noite sem dormir era mais um tijolo na parede entre quem eu fui e quem estava me tornando. Aos 23 anos, aquela parede tinha vista para os Killeen de Seattle. Minha empresa treinava pequenos negócios para funcionarem como gigantes. Pagamento justo, sistemas eficientes, nenhum potencial desperdiçado. Mantive alguns lembretes emoldurados na parede do meu escritório. A pulseira do hospital marcada como endereço desconhecido e a nota amassada de $20 que minha mãe havia colocado em minha mão. Relíquias do preço de ser esquecida. Naquela manhã Maia, minha gerente de RH, apareceu na minha porta com seu tablet. Nova candidata para a posição de coordenadora de operações, disse. Forte experiência, 3 anos em logística de PR. Ela pausou, franzindo os olhos para a tela. Nome, Laia Avery. Por um instante, pensei ter ouvido errado. Então, o ar pareceu pesar de repente. Não olhei para cima. Apenas disse, agende-a para terça-feira. A terça-feira chegou com chuva constante, suave e rítmica contra as janelas. Cheguei cedo, organizei os papéis na minha mesa e olhei para os $20 emoldurados. A tinta havia desbotado, mas a memória permanecia afiada. Às 9 horas em ponto, Maia bateu antes de abrir a porta. Ela está aqui. Pode mandar entrar. O clique dos saltos no chão polido trouxe aquele mesmo ritmo confiante que eu um dia invejei quando ela caminhava pelo corredor de nossa casa em Bloomington, absorvendo a atenção dos nossos pais. Quando a porta se abriu, Laia entrou, composta, elegante, cabelo preso do mesmo jeito que nossa mãe costumava fazer para seus recitais. Ela sorriu educadamente. Bom dia. Bom dia, respondi. Por favor, sente-se. Ela não me reconheceu. Claro que não. Para ela, eu era um fantasma vestindo sucesso como armadura. Maia fez a apresentação formal, sem perceber a história que pairava no ambiente. Esta é a senhorita Scarlett Avery, fundadora e CEO. O nome caiu entre nós como uma faísca. Laia piscou, um pequeno tremor passou pelos dedos enquanto ajustava sua pasta. Avery, ela repetiu baixinho, incerta se deveria conectar os pontos. Eu indiquei a cadeira. Vamos começar. O currículo dela era sólido no papel, falou sobre gerenciamento de projetos, coordenação de equipes, liderança sob pressão. Cada palavra parecia ensaiada, uma máscara que ela provavelmente usava há anos. Eu ouvia, deixando o silêncio preencher os espaços entre as frases, até que ela começou a se mexer na cadeira. Finalmente perguntei, conte-me sobre uma vez em que precisou lidar com um conflito. Ela hesitou. Bem, na minha última empresa. Houve uma disputa entre funcionários. Eu precisei garantir justiça e fazer com que todos recebessem o que mereciam. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Justiça, repeti, com um tom calmo e medido. Essa é uma palavra interessante. O que ela significa para você? Ela encontrou meu olhar, e pela primeira vez notei uma centelha de dúvida em seus olhos. Significa garantir que todos tenham a mesma chance. Todos. Sim, respondeu rápido demais. A palavra ficou no ar, cortante e instável. Então seus olhos percorreram a parede atrás de mim. Ela viu as molduras, a pulseira do hospital, o dinheiro. Eu observei o exato momento em que o reconhecimento surgiu. Sua respiração falhou. A cor deixou seu rosto. Sua voz se quebrou. Scarlett. Ouvir meu nome em sua boca pareceu estranho e familiar ao mesmo tempo. Recostei-me na cadeira. Estamos aqui para discutir suas qualificações, disse com firmeza. Por um instante, ela não conseguiu falar. Suas mãos tremiam enquanto fechava a pasta no colo. Eu não sabia. Eu achei que eu não sobrevivi. Completei baixinho. Os olhos dela se encheram. Disseram que você foi embora. Eu quis ir. Levantei a mão, cortando qualquer explicação. Isto não é sobre o passado, senhora Avery. Este é um ambiente profissional. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Você conseguiu muito, e você também, respondi suavemente. Você aprendeu a soar sincera. O silêncio tomou a sala, interrompido apenas pela chuva tocando o vidro. Eu não quis, ela começou, mas parei-a com um gesto. Eu não estou com raiva. A raiva era um luxo que eu não pude ter. Eu construí algo, em vez disso. As lágrimas dela caíram então, rápidas e silenciosas. Mamãe e papai sentem sua falta. Eles se arrependem. Observei-a por um momento,
Todas as hierarquias antigas passando pela minha mente, o carro com fita que ela ganhou, a cadeira dobrável em que eu sentava, os aplausos para ela, o silêncio para mim. Eles fizeram suas escolhas, disse enfim. E você também. A voz de Laia baixou para um sussurro. Eu não os impedi. Eu deveria. Você não precisava impedir, respondi. Silêncio também escolhe um lado. Ela assentiu, carregada pelo peso dos anos. Você vai me contratar? Olhei para o currículo e depois para ela. Depende. Você consegue seguir uma liderança que valoriza a justiça acima de favoritismo? Eu posso tentar. Ótimo. É a única coisa que construímos aqui. Quando ela saiu, Maia voltou, incerta. Então, o que achou? Olhei pela janela. A chuva riscava o vidro como naquela noite de 5 anos atrás. Dê a ela o cargo. Maia piscou. Tem certeza? Todos merecem uma chance, murmurei. Até aqueles que um dia negaram a nossa. Naquela noite, com o escritório vazio, fiquei observando as luzes borradas pela chuva. Em algum lugar lá fora, minha irmã dirigia para casa, talvez repassando cada palavra, talvez percebendo que às vezes perdão não soa como misericórdia. Soa como limite. Toquei a moldura na parede. A nota de $20, frágil sob o vidro. Eles me deram uma porta fechada, pensei. Eu construí uma aberta. O telefone vibrou. Mamãe. Deixei tocar e silenciei. O som desapareceu, substituído pelo murmúrio da cidade. Pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia ausência, parecia paz. Na manhã seguinte, o sol atravessou as nuvens, transformando a chuva no vidro em brilho. Laia chegou cedo, nervosa, segurando um caderno no lugar do orgulho. Quando a encontrei no corredor, ela parou. Obrigada por me dar uma chance. Assenti. Ganhar. Não de forma dura. Ela sorriu pequena, como alguém reaprendendo uma língua antiga. No final do dia, observei-a trabalhar, cuidadosa e silenciosa, e algo dentro de mim desfez um nó. Não perdão. Apenas alívio. Mais tarde, sozinha, olhei para 3 coisas que moldaram minha vida: a pulseira do hospital, a nota de 20 e o logo da empresa entre elas. Antes marcavam falha, pena e sobrevivência. Agora significavam legado. Peguei a nota emoldurada. Endereço desconhecido. Não era mais quem eu era. Eu tinha raízes. Coloquei-a de volta, apaguei as luzes e sussurrei para o silêncio. A dívida está paga. No fim de semana, voltei a Bloomington pela primeira vez em 5 anos. A cidade parecia menor. O mesmo ponto de ônibus. O mesmo banco amassado. Coloquei um pequeno buquê e a nota emoldurada sobre o assento. Foi aqui que eles me terminaram, murmurei, e onde eu comecei. Respirei o cheiro de chuva e recomeços. Fiquei ali sem esperar ninguém. Apenas ouvindo. Ao virar para ir embora, o amanhecer abriu o céu em ouro suave. Porque todos merecem um futuro, até aqueles que disseram que não tinham um. Se essa história te encontrou, compartilhe. Diga de onde você está ouvindo. Você não está sozinho.